Estamos vendo o início de um conflito intenso no leste europeu, onde uma das nações mais poderosas em poder bélico do mundo declarou guerra a um país bem menor, estremecendo todo um continente pelo risco de um conflito ainda maior. E a todo momento ouvimos falar que o líder da Rússia se reúne num palácio chamado Kremlin, que é um dos complexos fortificados mais antigos do mundo. E é sobre ele que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso e quer saber tudo sobre a história dessa estrutura, deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. O Kremlin, cuja tradução significa fortaleza, leva a sério sua denominação. Considerado um dos locais mais protegidos do mundo, é cercado de lendas, passagens secretas, bunkers e muito, mas muito ouro. O início da sua construção foi ainda no ano de 1099 e foi ordenada pelo fundador de Moscou, o príncipe Yuri Dolgoruk, da dinastia Rurik. A primeira versão da fortaleza era composta por muralhas de madeira e edificações simples, que em 1237, inclusive, foi quase completamente destruída com a invasão dos mongóis. Foi somente 100 anos depois, em 1339, uma nova muralha, agora de carvalho, foi erguida, agora muito mais fortificada, resistindo até o ano de 1485, quando o príncipe Ivan III resolve modernizar a fortaleza, contratando os melhores arquitetos italianos da época para projetar e construir novos palácios para o Kremlin. Um desses arquitetos era Pietro Antonio Solari. A obra de Solari consistia na construção de palácios e torres de alvenaria. Entre 1485 e 1496, Pietro construiu todas as torres e muralhas da fortificação. Com alturas que variam entre 5 e 19 metros, espessuras que variam de 3 a 6 metros e meio e um comprimento de 2.335 metros, guardam um terreno de 275 mil metros quadrados. O novo Kremlin, então, agora era composto por 20 torres, sendo 19 anexas às muralhas e uma interna, chamada a Torre do Sino, de Ivan o Grande. Em 1561, Ivan IV construiu uma das construções mais famosas do mundo, a Catedral de São Basílio, ao lado do Kremlin, que muitos pensam fazer parte da fortaleza. Com o fim da dinastia Rurik, em 1598, após mais de 800 anos de dominação, a Rússia entrou em uma era de dificuldades, com diversos conflitos internos e guerras com países vizinhos, como a Polônia, que chegou inclusive a ocupar o Kremlin por 2 anos, em 1610. Em 1613, após a expulsão da Polônia, o jovem Mikhail Romanov foi eleito o novo czar russo, sendo considerado o início do período imperial da Rússia, onde as fronteiras territoriais foram expandidas enormemente, chegando próximo ao tamanho que é hoje. Para simbolizar seu reinado próspero, os Romanov mandaram forjar em cobre 4 grandes águias de 2 cabeças e posicionaram nas 4 torres que davam acesso ao interior do Kremlin. Em 1682, o czar Pedro I teve de fugir do Kremlin após a chamada Revolta de Moscou. Frustrado pelo seu fracasso na capital, decide se refugiar no Mar Báltico, criando lá uma nova capital, São Petersburgo. O Kremlin ficou completamente abandonado por quase 100 anos, quando em 1773 a czarina Catarina Grande construiu um luxuoso palácio repleto de adornos em ouro, que hoje é a sede do Senado russo. Em 1812, Napoleão Bonaparte invade a Rússia e ocupa o Kremlin. Essa ocupação dura pouco mais de um mês após tropas leais ao czar Alexandre I invadirem Moscou, forçando Napoleão a abandonar a fortaleza. Furioso, Napoleão então decide destruir o Kremlin, implantando explosivos em quase todas as torres. Mas por conta das fortes chuvas, os pavis foram apagados e o estrago foi muito menor do que o planejado, sendo o Kremlin completamente restaurado 5 anos depois. Em 1917, teve início a Revolução de Fevereiro, onde o czar Nicolau II abdicou ao governo,
abrindo espaço para um governo republicano provisório, que após constantes derrotas nos conflitos da Primeira Guerra, foi perdendo força até outubro de 1917, onde um novo golpe aconteceu, onde ascenderam ao poder os comunistas Vladimir Lenin e Leon Trotsky, que assumiram o governo completamente a partir dali. Decidido a cortar qualquer relação com a herança dos czares, Lenin traz a capital de volta para Moscou, que era mantida em São Petersburgo por mais de 230 anos, tornando o Kremlin novamente a sede do governo, sendo o palácio construído por Catarina sua nova residência. Após assassinarem a família real russa, assumiu completamente o poder depois de vencer a Guerra Civil Russa em 1922. Mas Lenin, já com a saúde debilitada, morre apenas um ano depois e é substituído por Joseph Stalin, que inclusive ordenou a construção de um mausoléu para sepultar Lenin junto às muralhas do Kremlin. Stalin logo começou a fazer mais mudanças na fortificação. A primeira delas foi a retirada das águias Romanov do topo das torres, que foram substituídas por 4 estrelas de 5 pontas, cada uma com mais de 60 quilos de ouro, e os famosos símbolos comunistas, o martelo e a foice, cravados com pedras preciosas. O simbolismo sempre foi uma característica marcante de regimes autoritários, e eles levavam isso muito a sério. A retirada das águias Romanov foi uma verdadeira operação de guerra. Uma estrutura externa teve que ser construída para alcançar os 80 metros de altura, para que um guindaste fosse instalado, retirando as águias e içando as estrelas que pesavam mais de 1 tonelada cada, que só puderam ser instaladas após um trabalho de reforço estrutural nas torres. As estrelas foram instaladas sobre rolamentos que as faziam girar, permitindo que toda a cidade as vissem de frente eventualmente. Mas o símbolo durou pouco, afinal, o clima severo da região oxidou parte do metal, fez com que as pedras preciosas perdessem o brilho, que acabaram então sendo substituídas apenas 2 anos depois. Desta vez, eles estavam decididos a fazer algo duradouro, então contrataram os melhores especialistas em metalurgia para desenvolver a estrutura das estrelas, que seriam menores e revestidas de vidro, que deveriam ser resistentes às mudanças bruscas de temperatura da cidade, além de se iluminarem completamente durante a noite. Para isso, um mestre vidraceiro foi contratado para criar um vidro único e resistente. As estrelas adornadas com cerca de 11 kg de ouro eram significativamente menores, mas o fato de se acenderem aumentava o seu destaque durante a noite. Lâmpadas de 5.000 watts foram instaladas em um sistema que permitia sua troca por dentro da torre no caso de queima, e sempre se mantinham acesas, já que uma lâmpada de reserva era imediatamente acionada no caso de queima, dando tempo para a substituição da lâmpada de backup. Desde então, as estrelas só foram desligadas 2 vezes, durante a Segunda Guerra, para não chamar a atenção dos inimigos russos, e durante a filmagem do filme O Barbeiro da Sibéria. Muitos pedem a troca das estrelas novamente pelas águias de 2 cabeças, mas o governo russo, em todas as manifestações sobre o assunto, deixa claro que as estrelas vão continuar, pois retratam a história do país. Apesar da Rússia ter quase 20 Kremlins espalhados pelo país e o de Moscou não ser sequer o primeiro deles, a palavra é imediatamente ligada ao Kremlin de Moscou, composto por diversos prédios em seu interior. Tem museus, prédios históricos e igrejas abertas ao público, o Grande Palácio do Kremlin, o Palácio Estatal do Kremlin, além da residência presidencial e prédios administrativos. O Kremlin é cercado de mistérios, não se sabe realmente tudo o que existe em seu interior. Seus palácios e torres presenciaram verdadeiros massacres do seu próprio povo e povos de outras nações. Foram lar de verdadeiros tiranos sanguinários como Lenin e Stalin, o que torna sua história sombria e obscura e imprescindível aqui na série História das Estruturas. Mas e você? Gostou de saber como o Kremlin surgiu? Me fala aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse, toda semana. Valeu e até lá!